Boa noite. Boa noite. Quanto que é? Sem pila. Não, eu pago, mas só mês que vem. Eu fui lá pagar. Boa noite para todo mundo, então, gente. Vamos começar nossa aula, tá? Boa noite. Gente, mas agora o pessoal vai entrando aos poucos aí. Bom, vou espelhar minha tela para vocês aqui. Ontem nós falamos, então, de polias, né? Fizemos alguns exercícios, tá? Hoje a gente vai falar de cabos e vamos finalizar com exercícios ainda de polias, tá? Mas no lugar da polia eu tenho uma engrenagem, tá?
que é outro tipo de associação, mas os cálculos têm a mesma base, né, dos cálculos de polia. Então, por isso que a gente vê junto. Vamos ver esses dois, então, porque amanhã a gente começa a parte de engrenagens, tá? Vamos falar tudo sobre engrenagens. Amanhã, quinta-feira e sexta-feira, o assunto vai ser engrenagens, tá? Vamos falar bastante sobre, vamos calcular bastante também, tá? A engrenagem já tem mais cálculo. E semana que vem tem as duas últimas aulas, né, que nós vamos falar de lubrificação de elementos de máquina, né, visto então que a gente vai ter fechado todo o conteúdo de todos os principais elementos, tá? Então vamos lá. Para o pessoal que me pediu, tá atualizado o nosso canal lá no YouTube, então todas as aulas que nós tivemos estão lá, tá? Quem faltou alguma aula, recupera a aula olhando a aula no dia. E o material também, já mandei para o grupo, tá? Mas não se preocupe que no final da semana eu vou fazer como eu fiz na semana passada, tá? Vou juntar todos os arquivos que a gente viu em um único e mando para vocês, tá? Mas como me perguntaram sobre as aulas, tá atualizado lá, e aí é só acompanhar. Falando sobre cabos, então, tá? Cabos são elementos de transmissão, tá? Que suportam cargas, normalmente forças de tração, tá? Deslocando-se das posições horizontal, vertical ou inclinada, né? Os cabos são muito empregados em equipamentos de transporte e na elevação de cargas, né? Como em elevadores, escavadeiras, pontes rolantes, tá? Então, são elementos bem importantes mecanicamente. Tem um exemplo aqui de um elevador, né? Uma ponte rolante, uma escavadeira, e vou ter sempre a associação, né, destes cabos com polias ou planas, né? Ou ainda com outras geometrias aqui, tá? Mas vou sempre associar com polias. Sobre os componentes dos cabos, tá? O cabo de aço consiste de alma e perna, tá? A perna se compõe de vários arames em torno de um arame central, conforme a figura ao lado, tá? Então, a alma vai ser o núcleo do nosso cabo, né? Enquanto o restante do cabo são as pernas. O tipo de enrolamento vai depender do tipo de aplicação, né? E a perna é composto por um arame central e outro arame enrolado nesse arame central, tá? Então, na verdade, eu tenho vários cabos enrolados, né, em um único cabo, uma alma. Só um esquema aqui, então, sobre os cabos, tá? Vou ter a alma, o núcleo do meu cabo, e as pernas. As pernas são constituídas, né, pelo arame e pelo arame central. Sobre a construção dos cabos, tá? Um cabo pode ser construído em uma ou mais operações, tá? Dependendo da quantidade de fios e especificamente do número de fios da perna, né? Por exemplo, um cabo de 6 por 19, deixa eu aceitar o colega aqui. Deu. Um cabo de 6 por 19 significa que uma perna de 6 fios é enrolada em 12 fios em duas operações, tá? Conforme segue o esquema aqui. Então, a perna é a primeira operação, uma camada, e a segunda operação é a segunda camada, tá? Deixa eu aceitar o Gerry Lopes. Não anotei quem entrou. Quem entrou agora há pouco, tirando o Gerry? Fui eu, Giovanni. Foi, tá. O Diego, tu anotou? Qual? Diego. Diego, não. Tá. No finalzinho eu faço só um confere dos nomes aqui. Acabou que eu aceitei ali e não anotei, mas aí a gente confere no final da aula, tá? Fiquem tranquilos. Então, o arame central, né? E o arame central é sempre 1. Entrou o Antônio. O arame central é sempre 1, né? A quantidade de arames, né? Que vai ser o entorno
desse arame central é sempre o primeiro dígito. Nesse caso, como era 6 por 19, né, eu tenho um arame central e em torno dele 6 fios. Né? Depois, para a parte que compõe o cabo como um todo, eu vou ter 12 fios. Vou ter a alma, né, e 12 fios. Vai fechar os 19 fios, tá? Então, ó, primeira camada, o arame central e 6 fios enrolados nele. E a segunda camada, tá? Vai ser o que faz a diferença dos 19 fios aqui. 19 menos 6, 12 fios. Então, a segunda camada vai ter 12 fios. A nomenclatura é sempre essa, tá? Mas é 19 menos 6 e aquele outro central, né? Que aí fecha o 7. Oi? É isso? Tu falou ali 19 menos 6, 12, mas aí tem aquele outro central também, né? Isso. Mais o central ali. Tá. Tá? Bom. Aí, para fechar os 19, vou ter 1 mais 6, 7, mais 12, 19. Tá? Então, o primeiro aqui vai ser a primeira camada, 6 fios. Tá? Mas não posso esquecer do arame central. Os dois vão dar 7 fios. Tá? O último é o total. O total menos o 7 da primeira camada vai me restar 12 fios da segunda camada, então. Então, eu tenho o arame central, primeira camada, e a segunda camada. Tá? Quando a perna é construída em várias operações, né, os passos ficam diferentes no arame usado em cada uma das camadas. Essa diferença, né, causa atrito durante o uso e, consequentemente, desgastes. Né? Passo é a distância entre dois pontos de um fio em torno de uma alma de um cabo, tá? Então, a distância entre dois pontos vai ser o passo de cada cabo. Sobre os tipos de perna, né? As formas como podem ser enroladas. Existem vários tipos de distribuição de fios nas camadas de cada perna do cabo. Os principais tipos são normal, Sile, Filer e essa aqui eu nunca sei pronunciar direito, mas eu acredito que seja o Iriton, tá? Distribuição normal é quando os fios dos arames e das pernas são de um só diâmetro, tá? Tanto as pernas quanto os arames que compõem as pernas são de um único diâmetro. No Sile, tá? As camadas são alternadas entre fios grossos e fios finos, tá? Em torno da alma do cabo. Filer, as pernas contêm fios de diâmetros pequenos que são utilizados como enchimentos dos vãos, né, dos fios mais grossos. E por último, os fios das pernas têm diâmetros diferentes na mesma camada. Tá? Esse padrão, quando eu tenho diferentes diâmetros na mesma camada. Oi. Não sei se é só pra mim, mas tá falhando aqui. Não sei os guris aí. Pra mim tá normal aqui. Pessoal, tá falhando o resto ou tá? Ah, tá falhando aqui. Tá falhando Pra bastante. mim deu uma falhada também. Não deu pra entender o início aí. Vou desligar a internet. Deu. Vou tentar desligar a internet aqui. Bom, vamos tentar então. Não tem nem mais nenhum dispositivo além do computador aqui, acredito que seja a internet, mas... vimos que as pernas têm diferentes arranjos, né? E nós temos diferentes tipos de alma também, o núcleo ali do cabo, tá? As almas de cabos de aço podem ser feitas de vários materiais, de acordo, né, com a aplicação que eu vou utilizar. Existem, portanto, diversos tipos de almas. Vamos ver algumas delas, tá? Existem as almas de fibra. É o tipo mais utilizado para cargas não muito pesadas. Tá? As fibras podem ser ou naturais ou artificiais. Tá? São as mais utilizadas quando eu não tenho cargas muito altas. Tá? As fibras naturais utilizadas normalmente são o sisal ou o rame. Tá? Já as fibras artificiais mais usadas é o polipropileno, tá? Que é uma espécie de plástico, um polímero. Vantagens das fibras artificiais.
não se deterioram em contato com agentes agressivos, né? São obtidas em maior quantidade e não absorvem umidade, tá? O sisal, por exemplo, que é uma fibra natural, absorve muita umidade e, consequentemente, caso ele pegue umidade ou seja molhado, ele fica muito mais pesado, tá? Então, dependendo da aplicação, não é interessante utilizá-los. Desvantagens das fibras artificiais. Elas são mais caras, né, quando comparada às naturais. E são utilizadas somente em cabos especiais, tá? Justamente por serem mais caras. Existe também a alma de algodão, tá? É o tipo de alma que é mais utilizada em cabos de pequenas dimensões, né? Consequentemente, pequenas dimensões e, consequentemente, pequenas cargas, tá? Posso ter uma alma de abesto, tá? O tipo de alma utilizado em cabos especiais, sujeitos a altas temperaturas. Posso ter também alma de aço, tá? A alma de aço pode ser formada por uma perna de um cabo ou por um cabo de aço independente, né? Sendo que este último oferece maior flexibilidade, alta resistência, né? Naqueles em que eu normalmente em altos valores de carga, eu utilizo, né, a alma de aço. Qual é a desvantagem da alma de aço, né? Vantagem é alta resistência, desvantagem é o custo, ele é mais elevado quando comparado aos demais, tá? E ele também é mais pesado. Sobre os tipos de torção que eu posso ter nos meus cabos, então. Os cabos de aço, quando tracionados, apresentam torção, né, nas pernas ao redor da alma. Nas pernas também a torção dos fios ao redor do fio central, tá? No sentido dessas torções, para variar, vamos observar algumas situações, né? Posso ter o tipo de torção regular ou em cruz, tá? Que é quando os fios de cada perna são torcidos no sentido oposto ao das pernas ao redor, tá? Da alma. As torções podem ser ou à esquerda, giram para a esquerda, ou à direita. E esse tipo de torção oferece mais flexibilidade ao cabo, né? Porque algumas pernas eu vou ter torcidas para um sentido e outras para outro sentido. Isso me oferece maior flexibilidade. Posso ter torção em paralelo. Os fios de cada perna são torcidos no mesmo sentido das pernas que ficam ao redor da alma, do núcleo. As torções podem ser ou à esquerda ou à direita também. Esse tipo de torção aumenta a resistência ao atrito e dá mais flexibilidade também, tá? O diâmetro do cabo de aço corresponde ao diâmetro de uma circunferência, certo? E a partir dessa circunferência também nós fazemos Tá travando. Opa. Tá? Vimos que temos dois tipos de torção, regular ou em cruz, que é quando eu tenho pernas torcidas em sentidos opostos, ou torção em paralelo, quando eu tenho todas as pernas, né, torcidas para o mesmo sentido. Os cabos de aço são fabricados, né, por um processo especial, de modo que os arames e as pernas possam ser curvados, né, de forma helicoidal, porque eles precisam ser enrolados, sem formar tensões internas, né? É um pré-requisito, então, para utilização dos cabos. As principais vantagens dos cabos pré-formados são manuseio mais fácil, mais seguro, né? No caso de quebra de um arame, ele irá continuar curvado, né? Ele não vai se soltar e não há necessidade de amarrar pontas, né? Ele é todo curvado em torno, né? Uma alma. Tá travando muito, Natália. Putz, deixa eu tentar fechar a minha coisa aqui. Vou tentar fechar aqui e abrir de novo.
Tá, mas só tenho esse daqui aberto, vamos ver. Às vezes é o PDF que pesa, mas esse aqui não é muito longo, não. Tem 22 páginas só. Sobre a fixação do cabo de aço, tá? Cabos de aço são fixados em sua extremidade por meio de ganchos ou de laços, né? Os laços são formados pelos traçamentos do próprio cabo. Os ganchos são acrescentados, né, à extremidade do cabo. Quanto ao dimensionamento, né? Para dimensionar cabos, calculamos a resistência do material de fabricação, né, aos esforços a serem suportados por esses cabos, né? Normalmente, cabos são sujeitos a esforços de tração, tá? É necessário verificar o nível de resistência do material à ruptura, tá? Então, dois elementos importantes é a resistência à ruptura e a resistência à tração. Os tipos e características e resistência dos cabos de aço são apresentados na escala de fabricante. Travou, Opa. Bom, tá? Eles são dimensionados através do esforço de tração e da resistência à ruptura, tá? Os cálculos de resistência de materiais a gente faz depois na disciplina de resistência dos materiais, que é quando a partir, né, do material existem constantes, né, de materiais tabeladas em que eu utilizo esses valores de constantes, né, para o cálculo de resistência. Resistência à tração, resistência à ruptura, escoamento, conformação, tá? Sobre cabos é isso. Sobre cabos é isso. Vamos continuar a parte de exercícios, né, de polias, que são sempre associados aos cabos, mas quando eu tenho engrenagens, tá? É muito parecido o desenvolvimento e a ideia do cálculo de engrenagens, mas quando eu utilizo polias, tá? Então, vamos lá. Deixei nesse arquivo os exemplos que a gente fez na aula passada, tá? Só porque era um arquivo separado, para ter tudo junto no mesmo material. Os 3 primeiros exercícios aqui foram os que nós resolvemos na aula passada, tá? Resolvemos este primeiro, este segundo, todos estão com a resposta, tá? Deixa eu anotar, colega aqui. Alexandre. Todos estão com resposta para vocês olharem depois, tá? E são os 3 exercícios que nós resolvemos na aula passada. Voltando sobre o assunto, então, tá? O que nós falamos? Nós falamos de relações de transmissão, né? Elas se dão pela diferença da rotação, né? Ou seja, da velocidade angular das polias e também pela relação de diâmetros, né, das polias. Nós vimos, então, que quando as polias têm o mesmo diâmetro, elas têm a mesma rotação. Vimos que quanto menor o diâmetro ou menor o raio, né? Porque 2 vezes o raio é o valor do diâmetro. Vimos que quanto menor o diâmetro, entrou o colega aqui. Vimos que quanto menor o diâmetro, maior a velocidade angular ou a rotação, né? Que normalmente a gente usa em RPM. Essa regra vale para quando a polia é ou motora ou movida, tá? Independente de se ela é motora ou ela é movida. O que é a motora? É aquela que faz força. Normalmente a que está associada ao motor, né? Através de um eixo, claro. E a movida é aquela que é induzida, né? Posso chamar de motora ou movida ou indutora e induzida, tá? Normalmente a gente fica sabendo através do manual somente a velocidade angular da polia motora, porque se ela está associada, né, com um motor através de um eixo, a velocidade angular dela, a rotação, vai ser a mesma do motor, né? E a do motor eu consigo acompanhar. A movida
eu calculo a partir das equações que nós vimos ontem, certo? E principalmente através dessa daqui, da relação de transmissão, né? Lembram mais ou menos os valores que a gente... Deixa eu aceitar o colega aqui, Ariel. Lembram mais ou menos dos valores que a gente conversou ontem? Relação de transmissão para polias planas. Ela tem que ser no máximo 6, tá? Então, essa relação aqui ó, de rotação das duas polias, ou a relação, né, de diâmetro, tem que ser menor igual a 6. Enquanto as polias trapezoidais, né, 10. tem que ser 10. Isso mesmo, tá? Isso aqui é uma revisão do que a gente viu. E os dados aqui, a maioria de vocês devem ter anotado, a gente anotou, mas só para ter ali separado, caso alguém tenha faltado a aula e não tenha anotado, tá? Vimos isso, então. Vamos falar sobre as engrenagens, né, que funcionam como polias associadas, tá? De mesmo modo, quando o grupo transmissor de velocidade é composto por engrenagens, né, no lugar de polias, o que faz modificar a rotação, né, o RPM, a velocidade angular, é o número de dentes, tá? E não mais vou me preocupar com o diâmetro. Quando eu tenho engrenagens, eu vou levar em conta o número de dentes, tá? Por quê? O número de dentes está diretamente ligado ao tamanho, né? A geometria da engrenagem. Ô, Natália. Oi. Tá travando? Tá Desde o início. Tá, vamos voltar essa parte de engrenagens aqui, ó. Já tô sendo até chato, mas me desculpa mesmo. Não, capaz, é importante que vocês avisem aqui, porque eu vou voltando, tá? De mesmo modo, quando o grupo... Dá um minutinho, por favor, que eu vou mexer no meu roteador aí. Vamos ver se melhora ali. Bom, então, de mesmo modo, quando o grupo transmissor de velocidade é composto, né? A transmissão é feita através de engrenagem, e não mais polias, né? O que eu vou levar em conta para fazer os cálculos de rotação é o número de dentes, não mais o diâmetro, tá? Até porque o número de dentes... Peraí, Natália, travou aí para vocês, pessoal? Travou aqui? Não sei se foi aqui ou aí. Tá travando para todos? Não, agora já não tá mais. Agora tá bom já. Não travou para mim também. É porque eu não sei, não sei quando é a minha internet ou quando é a de vocês. Bom, vamos lá então. Tá? O número de dentes tem uma ligação direta quanto à geometria, né? O tamanho da engrenagem. Dessa forma, engrenagens com um número igual de dentes apresentam a mesma rotação, tá? Sabendo, então, é importante saber que em engrenagens que trabalham juntas, a distância entre os dentes é sempre a mesma, tá? Senão eu não consigo ter um acoplamento ideal, tá? Quando eu vou utilizar duas engrenagens, a distância, né? O que é o que eu tô falando? Vou dar um zoom aqui. A distância aqui, ó, entre os dentes tem que ser a mesma, né? Até porque se ela não for a mesma, uma engrenagem não vai encaixar na outra. Então, como a distância entre o número de dentes de uma associação, né? De um grupo transmissor ali, a distância entre os dentes da engrenagem tem que ser o mesmo, o que vai fazer diferença é o número de dentes, né? Vai ter, por exemplo, 10 dentes. Uma polia um pouquinho maior tem que ter 12, 15 dentes. Então, conforme vai aumentando a polia, o número de dentes também vai aumentando, tá? Então, fazendo uma analogia agora a engrenagens e não mais polias. Engrenagens com o mesmo número de dentes rotacionam a uma mesma velocidade. Tá? Diminuir porque senão fica ruim de a gente ver. Então, esse exemplo aqui, a gente tem duas engrenagens com o mesmo número de dente e elas vão ter a mesma rotação, o mesmo RPE. Tá? Engrenagens com número de dentes diferentes, né, apresentam mais ou menos RPM, dependendo da relação
entre o menor ou o maior número de dentes das engrenagens movidas ou motoras, tá? Quanto menor o número de dentes, maior é a rotação, tá? Caso queira anotar isso, é interessante. É a mesma observação que a gente fez na aula passada, tá? Que vocês anotaram. Quanto menor o diâmetro da minha polia, maior é a rotação. Quando eu estou falando de engrenagens, né? Quanto menor o número de dentes, maior é a minha rotação, certo? Independente se ela é a engrenagem motora ou movida. Por isso eu tenho esses dois exemplos aqui. Ó. Nesse exemplo, a engrenagem motora, ela é a maior. Mesmo maior... Opa, tá falhando aí. Agora apareceu um aviso aqui para mim. Falha. Deixa eu fechar assim. Bom, deixa só com áudio para ver se melhora. No primeiro exemplo aqui, ó, a engrenagem maior, né, é a motora. Se ela é maior, ela tem que ter mais dentes, certo? Sim. Tá? Então, independente dela ser a motora ou movida, a engrenagem maior, com maior número de dentes, vai ter a menor rotação. Ó. Mostra aqui que a movida, a menorzinha, tem maior RPM. Quando a menor engrenagem é a motora, a regra serve mesma coisa, tá? A movida vai ter menor RPM nesse caso aqui, porque a movida, né, tem maior número de dentes. Então, anotem essa observação. Quanto maior o número de dentes, menor é a rotação. Visto isto, então, tá? É usada a mesma expressão matemática que opa, falhou aqui. É usada a mesma expressão matemática que das polias, tá? Para calcular o RPM, a velocidade angular das engrenagens. A única alteração é a relação do D, né, por Z. Porque D, na outra equação, é o diâmetro, né, das polias. E nessa equação aqui, eu vou ter no lugar de D, Z, onde Z é o número de dentes de engrenagem. Então, por favor, anotem essa equação aqui, ó. N1 sobre N2 igual a Z2 sobre Z1. Melhorou um pouco o áudio, né? Melhorou. Tá, eu acho que quando eu tô com essa tela aberta aqui, ó, quando eu tô com essa tela aqui, que eu apareço e vocês aparecem, eu já percebi que o áudio não fica muito bom. Eu acho que demora mais para carregar. Quando eu fecho ela e fica só o meu áudio, ele tende a melhorar. Não sei se é sempre assim, mas eu acredito que sim, que a imagem faça ficar mais devagar. Vamos tentar assim, então. Tá? Anotem a equação, então, onde N é a rotação por minuto, né? E Z é o número de dentes das engrenagens. Eu sempre vou ter, então, uma engrenagem motora e uma engrenagem movida, tá? Eu não tenho uma regra. Por exemplo, N1 e Z1, né, são do mesmo elemento. Tudo que tem 1 é da motora. Tudo que tem 2 é da movida. Não existem essa regra, tá? Vocês que vão escolher. 1 eu vou usar para a motora e 2 eu vou usar para a movida, tá? Mas aconselho que usem sempre a mesma, tá? Um exercício eu uso 1 para a motora, o outro exercício eu uso 2 para a motora. Isso daqui a pouco confunde. Por quê? Tá? Eu tenho que, tanto faz se eu vou usar 1 ou 2, mas eu tenho que usar os dados, né, de uma nas mesmas... Mesmo padrão. Alô? O mesmo padrão, no caso. Isso, o mesmo padrão, tá? E acontece muito. Por exemplo, eu dou os dados, dou a rotação
e o número de dentes da motora, e aí eu uso 1. Então, tem que botar o 1 e Z1. E aí eu dou só o número de dentes da segunda. Acontece muito de trocar isso aqui, tá? Muito mesmo, gente. Então, a equação é bem simples, mas é um descuido, né? Só substituir os valores ali vai me dar um valor muito errado. Então, procurem seguir um padrão. Escolham o que vocês prefiram, né? E sigam um padrão. Anotado, então, vamos ver um exemplo aqui e resolver um exercício, tá? Um exemplo. Se você tem a velocidade de um motor de 800 RPM e os diâmetros das polias motora de 80 e movida 200, como as polias motoras são de tamanhos diferentes das polias movidas, a velocidade das polias movidas será sempre diferente das polias motoras, tá? Isto é, o que teremos que calcular? Nesse caso aqui, e é bem comum, né? Não dizer, a velocidade da minha polia motora. Tá me dando quem aqui? A velocidade do motor. Mas o motor não está associado através de um eixo diretamente com a polia motora? Sim. Tá? Então, tanto faz ele me dar a rotação da polia motora ou do motor. Como a polia motora está associada diretamente com o motor, os dois vão ter a mesma velocidade, tá? A mesma rotação. Então, eu estou dizendo que a minha polia motora vale 800 RPM. Aí depois eu digo, polia motora tem um diâmetro de 80 e polia movida de 200, tá? A equação, tá? Esse é só um exemplo de polias, agora a gente vai entrar em engrenagens, tá? Como tá me dando polias, vou fazer uma relação de rotação com o diâmetro. Então, neste caso aqui, eu usei 1 para motora e 2 para movida, tá? N1 é a rotação da motora, que ele me deu, 800 RPM. N2 é a rotação da movida, que é o que eu quero saber. D2 é o diâmetro da movida, então é 200. E D1 é o diâmetro da motora, então 80, tá? Depois de botar nos lugares certinho cada dado, aí eu só resolvo matematicamente, né? Quando eu tenho esse tipo de equação, eu resolvo em cruz, né? O N que está aqui embaixo passa para o outro lado multiplicando, então vai ficar 200N. E o 80 que está aqui embaixo passa para o outro lado também multiplicando. Vai ficar 800 vezes 80. Então, a minha equação vai ficar 800 vezes 80 igual a 200 vezes N2, tá? Eu vou isolar N2. Acho que melhor que falar. Vamos resolver aqui para acompanhar, tá? Eu tinha N1 sobre N2 igual a D2 dividido por D1, tá? Vou substituir os valores. N1 valia 800 dividido por N2. D2 vale 200 e D1 vale... Opa, aqui ficou ruim. 80, tá? Vou fazer uma multiplicação em cruz. Vou ter N2 vezes 200 igual
a 80 vezes 800. Como eu quero vou passar 800 para o outro lado. Se ele está... Oi? Tá travando, tá travando. Tá travando? Tá. Como 200 está deste lado, vou passar para o outro lado, né? Dividindo. Então, vai ficar N2 igual a 80 vezes 800. Como os 200 passou deste lado para o outro lado, se ele está nesse lado multiplicando, quando ele muda de lado, ele passa dividindo. Agora é com vocês. Que resultado eu encontro de N2? 800 vezes 80 dividido por 200. $320. 320. 32? RPM. Um achou 320. Qual outro valor? Parei que eu perdi. Parei. Tô parado. Não temos pressa, gente. Só façam todos, para todo mundo chegar no mesmo valor. Não é vezes 800, tá? Desculpa. Isso, Apertei errado vezes 800 dividido por 200. 32 mil, acho. 3.200. 320. Bom, é parecido, mas com uma diferença significativa aí. De Então é 3.200 para 320. É, tá aparecendo 300. Ah, bom, só se faltou zero, mas tá dando 320. 320. 320, faltou um zero aqui. 320, é. Não pode faltar Não, zero. faltou. Não pode faltar zero, gente. A calculadora Tá científica dando 320. tá na mão. É isso? Isso, 320. Aqui, ó, tá dando aqui, ó. Então tá. Então vou confiar em vocês. É? Não, é importante a gente exercitar na calculadora, tá, gente? Porque, claro, num exercício, aí um me responde 320, o outro me responde 3.200, a gente vai conversar e vai chegar num valor, né? Mas na prática, se vocês calculassem, não daria uma diferença significativa uma rotação de 320 RPM para outra de 3.200 RPM? Pô, significativa não, absurda, né? Absurda. É muita diferença, é muita Por diferença. isso a importância da gente fazer ali, usar a calculadora, tá? E na dúvida, sempre calcula de novo, né? E às vezes a gente não dá bola porque é um exercício, mas é um exercício que depois a gente vai aplicar. E na prática, esse zero faz diferença. Na prática, um zero faz muita diferença, né? Um salário de 3.200, se eu tirar um zero e ficar 320. Pô. Aí dá problema. Dá muito problema, né? Aí dá ruim pro patrão. Então tá, todo mundo chegou no valor, então? Sim. Vamos voltar para cá. Sim. Então, fechou 320, tá, gente? 800 vezes 80 dá 64 mil, dividido por 200, 320, tá? Agora, depois de calcular, a gente faz uma associação lógica, porque é bem possível, aquilo que eu falei para vocês. Errar no calculador é normal, né? Só que a gente não tem que apenas achar valores, a gente tem que entender, né? Agora, vendo ali, ó, qual é... O que eu estou calculando? N2. O que é N2? O que é N2? Em termos não de nomenclatura, não é N. Mas o que é o N2? O que eu encontrei? Valor que eu achei? A velocidade da outra polia? Rotação, né? Isso, a velocidade ou rotação. A RPM da outra, né? Isso, RPM da polia, né? Da polia? Da movida. Movida. Da movida. Do motor, no caso. Isso, não, da movida. A motora, não, da motora a gente tem. Da motora. Ah, tá, a motora é o 800 ali. Tá certo, desculpa.
tá? Tá certo. Então, a gente entende ali o que a gente achou, não interessa o Sim, N2. É importante eu entender o que eu achei. Eu achei, então, a rotação da polia movida. Motor Tá? tá movido. Vamos analisar só isso aqui, ó. O diâmetro da movida não é maior que a motora? Sim. Se o diâmetro da movida é maior, então o RPM deveria dar menor. Menor. E não deu menor? Sim. A outra não é 800 e agora eu achei 320? Sim. Tá? Claro, né? Poderia ter errado algum valor ali e achar 200. É difícil ter esse erro, né? Aí a minha associação daria a mesma. Ah, deu menor, então pode estar certo. Tá? Mas é difícil ter esse tipo de erro. O mais comum, tá? É o que aconteceu com a gente. Ter trocado um zero ali. Tá? Eu não li direito ali. Em vez de ler 320, eu li 3.200. Seria possível, entendendo que eu estou calculando, dar 3.200? Se eu estou procurando a rotação da movida e ela tem maior diâmetro, eu sei que ela tem que dar uma rotação menor. Se a outra ali era 800, 320 era um número impossível, tá? Então, a gente tem que se atentar à interpretação do que a gente está calculando, não só ali calcular, mas fazer essa associação, até para a gente identificar os erros com mais facilidade, tá? Claro que aqui a gente vai discutir os valores para todo mundo encontrar, mas a gente entendendo bem o que está calculando, mesmo tendo um erro ali na calculadora, que pode acontecer, tá? A gente erra. Tendo essa percepção, eu olharia e dizer, opa, tem alguma coisa errada, né? O diâmetro é maior, então a minha rotação tem que ser menor. Se a outra é 800 e eu tenho que achar menor, tem que dar menor que esses 800, tá? Então é isso que eu incomodo bastante para a gente criar essa lógica, não só decorar fórmulas, tá? Visto isso aqui, então, vamos passar para o exercício 2. O exercício 2, sim, faz relações de engrenagens, não mais de polias, tá? O exercício me diz o seguinte: se você tem a velocidade do motor de 800 RPM, a mesma coisa ali, e uma polia motora com 18 dentes e uma movida com 24 dentes, qual será a velocidade da engrenagem movida? Vou fazer a mesma associação, só que quando eu estou trabalhando com engrenagens, eu não vou levar mais em conta o diâmetro, né? E sim o número de dentes. A equação está aqui, tá? Vocês copiaram, mas eu também botei ela de novo aqui. Vou dizer nesse caso que motora é 1 e movida são os elementos 2, tá? Aqui me disse, se você tem um motor de 800 RPM, se eu tenho velocidade do motor, eu também sei, se eu tenho a rotação, né, do motor, eu também sei a rotação da engrenagem motora, tá? Então, N1, eu vou dizer que é a rotação da engrenagem motora. Botei aqui, 800. Depois ele me dá o número de dentes. Diz que o número de dentes da motora é 18, tá? Então, como 1 eu considerei motora, aqui no número de dentes eu vou ter que botar o 18 lá no referente ao 1, tá? Tenho que cuidar para não inverter esses dois aqui. Botei 18 embaixo, porque o 1 que é a motora. E também me diz que o número de dentes da movida é 24. Então, tudo que tem 2 vai ser referente à movida. Então, botei aqui 24, tá? Deixa eu tapar esses valores para vocês não colarem. Qual vai ser o valor da rotação da movida? O N2. Calculem aí.
Aqui na minha deu 600 RPM. 600. Seiscentos. 600. Vamos fazer então. Vamos ver se todo mundo achou esse 600. 600 aqui também. Vamos conferir então, tá? Eu sei que N1 sobre N2 é igual a Z2 dividido por Z1, tá? Fiz a substituição dos valores. N1 é 800, N2 é o que eu quero encontrar. O número de dentes da movida é 24 e o número de dentes da motora é 18, tá? Vou multiplicar em cruz. Então, ficou N2 vezes 24 igual a 18 vezes 800. O 24 está nesse lado aqui multiplicando e me atrapalhando, tem que passar para o outro lado, vai passar dividindo. Então, vai ficar 18, mantenho aqui, né, a mesma coisa que eu tinha, vezes 800, dividido pelos 24. O pessoal achou um valor de 600, isso? Isso. Bom, eu achei o valor de 601. Tem que ver como é que fez na calculadora, de repente, direto. Tem que ver. O que eu fiz, Tem que ver tá? a fórmula que fez. Eu disse que 24 dividido por 18 é 1,33. E 800 dividido por 1,33, tá? Claro, vai depender do quanto vocês arredondaram, né? Porque 24 dividido por 18 dá 1,33333, tá? Eu botei só 2. Como eu botei só 2, deu 601. 601,50? Hã? 601,50? 601,05. 05. Tá? É, Mas se vocês foram mais certos e usaram vários valores de 3 aqui e não apenas 2, vai dar 600, tá? Eu arredondei, então deu um pouquinho maior. Se vocês foram mais precisos, vai dar 601, tá? Mas é muito próximo, tá? Uma rotação por minuto e um equipamento não faz tanta diferença, tá? Então, para quem ou simplificou ou fez direto, tem que dar em torno de 600. Os dois valores estão certos, tá? Vai depender o quanto vocês arredondam. E na prática, 2 dígitos está suficiente, né? Esse 1 RPM não faz muita diferença. Calculado esse aqui, então, que é o nível leve, vamos para um exemplo mais completo, que é o hard. Tá? Nossos exercícios vão ser sempre assim, a gente começa no leve, faz o médio, depois o hard. Mas mentira, não é isso tudo não, tá? É só interpretação. Então, vamos analisar o exercício juntos aqui, ó. Redutores de velocidade compilam, né, diferentes tamanhos de engrenagens. Na imagem a seguir, o conjunto é composto por 2 estágios. Em cada um deles, você tem que apenas descobrir quais são as engrenagens motoras e quais são as engrenagens movidas. Resolvido isso, basta aplicar em cada estágio a fórmula que foi apresentada anteriormente, tá? Em termos de equação, essa parte de engrenagem é tranquila, tá, gente?
o que é mais importante, até porque a fórmula é essa daqui, ó, bem simplesinha, tá? O mais importante é a interpretação de vocês, tá? E a utilização dos dados corretos ali. O que acontece quando eu tenho 2 estágios, né? Eu vou ter uma engrenagem motora. A engrenagem motora vai ser aquela que vai estar ligada a um eixo com um motor, tá? É fácil identificação. Até porque na prática não vai ter um adesivo ali nas engrenagens escrito engrenagem motora, engrenagem movida, tá? A gente faz a identificação através da visualização ali. Quem é que está acoplada ao motor? Quem está acoplado ao motor vai ser a movida e aí depois eu vou analisando uma por uma. Nesse caso aqui, ó, eu sei que a motora é essa daqui só por causa da seta, tá? Porque diz aqui que essa seta, no exercício, estava explícito aqui, a seta laranja era onde estava ligado o motor, tá? Na prática, a gente só visualizar. Essa daqui, então, é a engrenagem motora 1, né? Chamei ela de engrenagem motora 1. Tem 14 dentes. Essa engrenagem aqui, ó, ela é quem? A engrenagem movida. A pequenininha move a grande, tá? Só que essa daqui, ó, que eu tô com o mouse, na verdade ela é uma média, né? Ela não tá acoplada diretamente com essa outra pequena? Sim. Se elas estão acopladas diretamente, a velocidade, a rotação delas não vai ser a mesma? Não existe a possibilidade dessa daqui, ó, rotacionar mais rápido que essa. Elas estão presas a um mesmo eixo. Então, se elas estão presas ao mesmo eixo, elas têm que ter a mesma rotação, tá? E é assim que funciona múltiplos estágios. Eu vou ter a primeira movida, a primeira motora, que vai impulsionar a primeira movida. Essas duas aqui, ó, são o primeiro estágio. Essas duas aqui são o segundo estágio, tá? Quando eu chego nessa movida, a partir do eixo, vai movimentar essa daqui. Então, essa pequenininha aqui passa a ser uma motora, tá? Por que ela passa a ser uma motora? Porque ela foi movimentada através de um eixo. Então, no primeiro estágio, esta daqui é a motora e esta é a movida. No segundo estágio, essa daqui é a motora, né? A motora 2 e esta daqui é a movida 1, tá? Ficou entendido isso? Isso é bem comum de acontecer, tá? Múltiplos estágios. Eu vou ter uma primeira motora, né, que vai mover outra. Caso essa movida esteja acoplada diretamente, né, através de um eixo ou uma engrenagem, então ali eu tenho um segundo estágio, tá? Então eu vou ter uma segunda motora. Ficou claro isso, gente? Sim, não, quero que me explique de novo para a gente fazer o exercício. Importante que... Assim, a engrenagem movida 1 tem a mesma rotação da engrenagem motora 1. Motora 2. É isso? Motora 2. Motora 2, isso. Motora 2, isso, exatamente isso, tá? Sempre. Essas são 2 estágios com 4 engrenagens, tá? Mas na identificação dos equipamentos, quando tem um elemento, pode ter 10 engrenagens. Se essas 10 engrenagens tiverem o mesmo eixo, tá? Não importa o tamanho delas, não importa o número de dentes. Se elas estão em um mesmo eixo, todas têm a mesma rotação, tá? Essa é uma segunda regra de engrenagens. Visto isso, então, vamos fazer esse exercício aqui, tá? No primeiro estágio, tá? O exercício me deu a rotação desta primeira aqui, tá? Ela não falou aqui, mas ela está escrita aqui, ó, no primeiro estágio. Então, a rotação da motora 1 é de 100 RPM, tá? Que é a mesma rotação do motor.
Neste primeiro estágio, a rotação da motora é 1000 RPMs, desculpa, 1000 RPMs. Eu quero descobrir, né, a rotação da engrenagem movida. O número de dentes da movida, eu sei que é, diz aqui, ó, 18. E o número de dentes da motora é 14. Sabendo, então, que esta motora aqui tem uma rotação de 1000 RPM e 14 dentes e move essa segunda, que tem 28 dentes, qual a velocidade dessa segunda aqui, dessa engrenagem movida? $500? 500. Algum outro valor? Vamos ver que valor a gente chega. A gente sabe que a rotação da motora é 1000 RPMs. Quero descobrir a rotação da movida. Sei que a motora tem 14 dentes e a movida 28 dentes, né? Substituir elas na nossa equação, né? Que é N1 sobre N2 igual a Z2 sobre Z1, tá? Multipliquei em cruz e cheguei a esta equação aqui. Os 1000 RPMs multiplicado por 14 dividido por 28. Descobri, então, que a rotação da engrenagem movida 1 é de 500 RPMs. Todo mundo chegou a este valor aí? Entendi. Então tá. Vamos Natália, para... uma pergunta. Fale-me. No caso, se a gente não tivesse essa velocidade dessa primeira rotação aí de 1000, como é que a gente faria? Sempre tem que ter uma rotação. A gente precisa saber quanto rotaciona uma delas para calcular a outra. Tá? Se eu não tiver nenhum valor de rotação, fica impossível de calcular. Tá? Só que normalmente eu sei a rotação do meu motor, eu não sei? Dificilmente eu chego, né, no equipamento e vai dizer ali a rotação da engrenagem. Esse dado eu não tenho, tá? Mas a rotação do motor, essa sim, normalmente eu tenho. Se eu não tiver nenhum valor de rotação, realmente eu não tenho como calcular. Mas dificilmente eu tenho um motor sem o valor de rotação dele, né? Vai vir especificado. Rotação máxima, rotação média. Sim. Certo? Certo. Calculamos, então, o número de rotações da engrenagem movida 1. Vamos para o segundo estágio. No segundo estágio, né, a polia motora está acoplada à polia movida no primeiro estágio, certo? A movida aqui, ó, do primeiro estágio está acoplada diretamente com a motora do segundo estágio. Então, eu sei que esta daqui, a engrenagem motora 2, tem a mesma velocidade da engrenagem movida 1, tá? Então, eu já tenho o valor dela, acabei de calcular, e aí eu faço novamente a substituição dos valores. Ó,
Aqui eu chamei de N2, né? Porque ela é quem? Engrenagem movida, né? Engrenagem movida. Vou utilizar ela aqui, ó, como N1. Por que N1? Porque ela passou a ser quem? A motora. Motora. Tá? Então, apesar de antes eu achar N2 igual a 500, quando eu vou calcular o novo estágio, passa a ser N1, tá? Para continuar naquele mesmo nosso padrão, para a gente não acabar se atrapalhando, tá? Mas tem que ter essa noção que no segundo estágio ela vai passar a ser motora. O número de dentes, eu sei, diz ali nas engrenagens, tanto da motora quanto da movida, né? E o que eu quero é a rotação da engrenagem movida 2, aquela última. Faço a substituição delas na equação. Depois de substituir os valores, multiplico em cruz e chego a esta equação aqui. 500 vezes 14 dividido por 42, que é o número de dentes da movida. 500 vezes 14 dá 7.000, dividido por 14, 166,67 RPM. Todo mundo chegou neste valor? Sim. Então, tá, pessoal. Sobre o cálculo, então, de polias, né? Quando eu tenho elas ou de forma de polias ou em formas de engrenagem, é isso. Falamos, então, sobre as polias, cabos, né? E fizemos os respectivos cálculos, tá? Por hoje nós vamos parar por aqui, porque amanhã a gente entra na parte de engrenagem e nos cálculos específicos de engrenagem, tá? Só para não misturar uma matéria com outra matéria. Aí sim, amanhã e sexta-feira nós veremos mais a fundo tudo sobre engrenagens, né? E os seus respectivos cálculos, tá? Só deixa eu conferir o nome de vocês aqui de acordo com o que eu anotei para ver se eu não esqueci de ninguém, tá? Porque foi entrando o pessoal depois. Anotei então. Se tiver 2 vezes, vocês não deem bola. Provavelmente é porque entrou, saiu, anotei 2 vezes, tá? O importante é só não tá faltando. Eu anotei Diego, Milton, Gabriel, Alexandre, Ian, Magalhães, Michael, Marcos, Bruno, Guilherme, Gerry Lopes, Giovanni, Diego, já falei, mas anotei de novo, Antônio, os 2 Alexandres e Ariel. Faltou alguém, gente? Não? Tá, então provavelmente anotei todo mundo certinho. Só porque ficou falhando aqui para não prejudicar as presenças de vocês. Então tá, gente. Por hoje é só. Aproveitem para ver o Grenal. É hoje, né? É hoje. Então tá. Dá essa colher de chá aí. E amanhã a gente começa com tudo, tá? Com engrenagem. Aí sim a gente vai calcular bastante, tá? Então, amanhã começamos a aula com calculadora, papel e caneta. E aí vamos falar sobre engrenagens. Então tá, pessoal. Boa noite e se cuidem. Boa noite, Guzado. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite.